Já teve aquela sensação estranha, como se tudo ao seu redor, cada palavra, cada gesto, fosse um eco de algo que você já viveu? E se eu disser que essas memórias não são coincidências, mas provas de que você está preso em um ciclo infinito? Sabe aquele arrepio na nuca quando você entra em um lugar pela primeira vez, mas jura que já esteve ali antes? Ou quando conhece alguém e sente que vocês têm uma conexão outra vida? Não é só sua imaginação. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios do déjà vu e das experiências de quase morte, que sugerem algo inacreditável. Nossa existência pode ser um loop eterno, um filme em replay constante sem que a gente perceba. Prepare-se. Depois deste vídeo, você nunca mais olhará para suas memórias da mesma forma. E talvez, só talvez, você comece a reconhecer os sinais de que já esteve aqui antes, muitas vezes. Vamos começar com algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. As experiências de quase morte. Não estou falando de histórias de ficção, mas de relatos reais, documentados e estudados por instituições médicas respeitadas no mundo todo. Sabe o que é mais assustador? A similaridade entre esses relatos, mesmo vindos de pessoas que nunca se conheceram e de culturas totalmente diferentes. Um estudo revolucionário da Universidade de Southampton acompanhou mais de 2.000 pessoas que sofreram paradas cardíacas. Os resultados? Surpreendentes. Cerca de 20%, isso mesmo, 1 em cada 5, relataram experiências conscientes enquanto estavam clinicamente mortas. E não eram apenas sensações vagas ou confusas. Eram memórias vívidas, detalhadas, com uma clareza que muitos descreveram como mais real que a própria realidade. Como isso é possível quando o cérebro supostamente não está mais funcionando? Foi como se eu pudesse ver tudo ao mesmo tempo, conta Maria, uma sobrevivente de afogamento que entrevistamos para este vídeo. Não era apenas minha vida passando como um filme. Era como se eu estivesse revivendo cada momento, com todas as emoções, mas também como se já soubesse o que viria depois. Como se já tivesse assistido a esse filme antes, entende? E Maria não está sozinha. Centenas de relatos seguem esse mesmo padrão, a sensação de já conhecer o que estão vendo, como um déjà vu em escala máxima. Os céticos dirão, são apenas alucinações causadas pelo cérebro morrendo. Libera químicos, já sabemos disso. Mas será mesmo? Como explicar que pessoas completamente inconscientes conseguem descrever com precisão detalhes do que aconteceu na sala de emergência? Como explicar que pacientes cegos de nascença relatam ter visto durante suas experiências de quase morte? São perguntas que a neurociência tradicional ainda luta para responder de forma satisfatória. E se olharmos para as tradições ancestrais, encontramos algo ainda mais intrigante. Culturas que nunca tiveram contato entre si desenvolveram crenças similares sobre a morte como uma passagem, não um fim. Do Egito Antigo ao Tibete, encontramos textos que descrevem a revisão da vida, quase exatamente como as pessoas descrevem suas experiências de quase morte hoje. Coincidência? Ou eles descobriram algo que estamos redescobrindo agora? O que mais me fascina é a transformação que ocorre nas pessoas depois dessas experiências. Um estudo longitudinal de 8 anos mostrou que 75% dos sobreviventes de experiências de quase morte relatam mudanças profundas na personalidade. Diminuição do medo da morte, maior apreciação pela vida. Como se tivessem ganhado uma nova perspectiva, ou talvez recuperado uma antiga sabedoria que já estava dentro deles, esperando ser redescoberta. Olha só o relato de Carlos, um ex-executivo workaholic que sofreu um infarto aos 42 anos. Era como se eu estivesse assistindo a minha vida de fora, mas com um conhecimento interno profundo. Vi padrões que nunca tinha notado antes, decisões repetidas, erros recorrentes, e tive a clara sensação de que não era a primeira vez que eu passava por aquilo. Foi como reconhecer um ciclo. Carlos largou o emprego estressante uma semana depois de sair do hospital e hoje dedica sua vida a ajudar outros a quebrarem seus ciclos, como ele diz. Então, a pergunta que precisamos fazer é: será que essas visões são apenas o cérebro nos pregando peças em seus momentos finais? Ou são um vislumbre de algo muito maior? Uma janela para memórias que transcendem uma única vida. E se cada experiência de quase morte for, na verdade, um momento em que quase conseguimos enxergar a verdadeira natureza da nossa existência? Que estamos presos em um loop, vivendo e revendo a mesma vida, com pequenas variações.
Para entender melhor o que está acontecendo, precisamos olhar para o que a ciência já descobriu sobre o cérebro nos momentos próximos à morte. E as descobertas são, no mínimo, desconcertantes. Vamos dar uma olhada no que acontece dentro da sua cabeça quando você está à beira da morte, ou quando experimenta um intenso déjà vu. Em 2013, neurocientistas da Universidade de Michigan fizeram um estudo que chocou a comunidade científica. Eles mediram a atividade cerebral de ratos nos momentos após a parada cardíaca e descobriram algo incrível. Em vez de diminuir gradualmente, a atividade cerebral teve um pico imenso, especialmente no hipocampo, a região responsável pela formação e armazenamento de memórias. Por alguns segundos críticos, o cérebro estava mais ativo do que durante a vida normal. Mas por quê? Por que o cérebro gastaria tanta energia preciosa em seus momentos finais? A prestigiada revista Nature Neuroscience publicou um estudo complementar mostrando que, durante esse pico de atividade, há um padrão específico nas ondas cerebrais. Um padrão quase idêntico ao que observamos durante a formação de memórias profundas e a consolidação de aprendizado. É como se, nos momentos finais, o cérebro estivesse tentando desesperadamente gravar algo, ou recuperar algo vital que está prestes a perder. Para deixar isso mais claro, pense no seu cérebro como um computador. Quando você desliga abruptamente um PC, o que acontece? Ele tenta salvar os arquivos importantes, certo? Faz um backup de emergência. Parece que nosso cérebro faz algo similar, mas com uma intensidade surpreendente. A questão é, está salvando para onde? E o mais intrigante, está salvando para quando? Para um próximo ciclo que ainda não compreendemos? Em 2019, pesquisadores suecos da Universidade de Lund descobriram algo ainda mais bizarro. Usando tecnologia avançada de imageamento, eles identificaram padrões repetitivos na atividade cerebral de pessoas em estados alterados de consciência, seja por meditação profunda, hipnose ou situações de quase morte. O mais estranho, esses padrões tinham uma característica fractal, se repetiam em diferentes escalas, como se fossem loops dentro de loops dentro de loops. Os pesquisadores compararam isso a uma estrutura recursiva, algo que se repete infinitamente, como quando você coloca dois espelhos um de frente para o outro. Um dos neurocientistas da equipe, Dr. Magnus Pettersson, fez uma declaração provocativa. O que estamos vendo sugere que o cérebro humano pode estar processando não apenas memórias desta vida, mas talvez informações de um ciclo maior que ainda não compreendemos completamente. É como se houvesse uma metamemória, algo que existe além da memória tradicional que estudamos até agora. Claro, essa é uma interpretação ousada, mas os dados estão aí, nos forçando a repensar o que sabemos. E não para por aí. Estudos recentes de neuroimagem mostraram que, durante experiências de déjà vu intenso, há uma superposição de ativação entre as áreas do cérebro responsáveis pela formação de novas memórias e o reconhecimento de padrões familiares. É como se seu cérebro estivesse simultaneamente tentando gravar algo novo e reconhecer algo antigo, uma contradição que normalmente não acontece. É isso que cria aquela sensação estranha de familiaridade com algo que você sabe que nunca viveu antes, nesta vida. Para colocar isso em perspectiva, vamos fazer uma analogia simples. Imagine que sua vida é como um arquivo em um disco rígido gigante. Quando você morre, esse arquivo não é apagado completamente. Ele deixa traços, fragmentos de código que podem ser recuperados ou reconstruídos em um próximo ciclo. E talvez em momentos de crise extrema ou em estados alterados de consciência, você consiga acessar brevemente esses fragmentos de vidas anteriores, que são, na verdade, ciclos anteriores da mesma vida. Agora vamos dar um passo além dos dados científicos e explorar uma possibilidade fascinante. E se esses fenômenos, déjà vu, experiências de quase morte, memórias aparentemente impossíveis, fossem sinais de que estamos presos em um ciclo de repetição eterna? Essa ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas tem raízes profundas tanto na filosofia quanto em interpretações contemporâneas da física quântica. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes do século XIX, propôs a teoria do eterno retorno. Ele sugeriu que, dado o tempo infinito e um número finito de possíveis estados do universo, tudo que pode acontecer vai acontecer. E não apenas uma vez, mas infinitas vezes, em ciclos eternos. O que você faria, perguntava Nietzsche, se soubesse que cada momento de sua vida está destinado a se repetir infinitamente?
Não é apenas uma pergunta filosófica, é um convite para reavaliar como vivemos cada segundo da nossa existência. E não é só no Ocidente que encontramos essa ideia. No budismo, o conceito de samsara descreve o ciclo de morte e renascimento ao qual todos estamos presos até alcançarmos a iluminação. Na cosmologia hindu, o universo passa por ciclos de criação e destruição, os kalpas, que se repetem eternamente. Nas tradições nórdicas, o Ragnarök não é o fim definitivo, mas parte de um ciclo cósmico. É surpreendente como culturas tão distintas chegaram a concepções tão similares sobre a natureza cíclica da existência. Mas como isso se conecta com a ciência moderna? Bem, algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos de Hugh Everett, sugerem que o universo se ramifica constantemente em múltiplas realidades. E se em vez de se ramificar infinitamente, o universo eventualmente voltasse ao seu ponto de partida? Físicos teóricos como Roger Penrose propuseram modelos cíclicos do universo, onde o Big Bang não é um evento único, mas algo que ocorre repetidamente, após cada Big Crunch, um colapso universal. Pense nisso como um videogame, onde ao morrer, você recomeça do início, mas com uma vaga lembrança das partidas anteriores. Essa memória residual poderia se manifestar como déjà vu, intuições inexplicáveis ou sonhos vívidos sobre lugares que você nunca visitou nesta vida. Cada ciclo seria ligeiramente diferente devido às escolhas que você faz, mas os padrões fundamentais permaneceriam os mesmos, criando a sensação de familiaridade com situações que, teoricamente, você nunca experimentou antes. Um estudo fascinante publicado no Journal of Consciousness Studies analisou relatos de crianças com memórias aparentemente impossíveis. Detalhes específicos sobre pessoas, lugares e eventos que ocorreram antes de seu nascimento e que, após verificação, provaram ser precisos. Os pesquisadores descobriram que essas memórias geralmente começam a desaparecer entre os 5 e 7 anos, à medida que o cérebro se desenvolve e consolida sua identidade atual. É como se nascêssemos com resíduos de memória de um ciclo anterior que gradualmente se desvanecem conforme nos adaptamos a este novo ciclo. Outro aspecto intrigante é o que os psicólogos chamam de conhecimento implícito. Quando você sabe algo sem saber como ou quando aprendeu. Pense em quantas vezes você teve um pressentimento que se provou correto ou soube instintivamente que caminho tomar em uma cidade desconhecida. E se parte desse conhecimento vier de experiências de ciclos anteriores? E se você já tivesse trilhado esse caminho antes, em outra volta da grande roda cósmica? Os especialistas em cognição falam sobre priming inconsciente. Como experiências prévias podem influenciar nosso comportamento sem que tenhamos consciência disso. Agora, expanda esse conceito. E se o priming não viesse apenas desta vida, mas de ciclos anteriores? Isso explicaria por que algumas pessoas parecem ter talentos naturais inexplicáveis, ou por que sentimos afinidades instantâneas com certos lugares ou pessoas. Seriam ecos de conexões formadas em ciclos anteriores. Chegamos agora a um dos mistérios mais comuns e, ao mesmo tempo, mais intrigantes da experiência humana, o déjà vu. Aquela sensação estranha de familiaridade com algo que você racionalmente sabe que nunca viveu antes. Levante a mão mentalmente se já teve essa experiência. Segundo pesquisas, cerca de 70% das pessoas já experimentaram déjà vu pelo menos uma vez na vida. Mas o que realmente está acontecendo nesses momentos? A explicação tradicional da neurociência é que o déjà vu ocorre devido a um pequeno curto-circuito no cérebro. Basicamente, seu cérebro estaria processando uma nova informação, mas a enviando diretamente para o centro de memória, pulando a etapa de reconhecimento como nova experiência. Resultado? Você sente que já viveu aquilo antes. É uma explicação elegante, mas será que dá conta de todos os casos? Especialmente daqueles déjà vus extremamente vívidos e detalhados que muitas pessoas relatam. Dr. Annie Cleary, da Universidade do Colorado, conduziu experimentos fascinantes sobre o déjà vu. Usando realidade virtual, ela descobriu que a sensação pode ser provocada quando expostos a cenas com layouts espaciais semelhantes a lugares que vimos antes, mesmo que conscientemente não nos lembremos desses lugares. Mas aqui está o detalhe curioso. Em muitos casos de déjà vu natural, as pessoas não conseguem identificar nenhuma semelhança com experiências anteriores. É como se a memória viesse de um lugar inacessível à consciência normal.
O mais interessante é que muitas pessoas relatam não apenas a sensação de familiaridade, mas também a impressão de conseguir prever o que vai acontecer em seguida, o que os pesquisadores chamam de déjà vu, já vivido. Eu sabia que ela ia derrubar a xícara. Eu sabia que o telefone ia tocar naquele exato momento. E estudos mostram que essa sensação de previsibilidade é significativamente mais comum em episódios de déjà vu do que seria esperado por mero acaso. Como se, por um breve momento, pudéssemos acessar o que está por vir, porque de alguma forma já vivemos aquele momento antes. Vamos fazer um exercício rápido. Pense no último déjà vu forte que você teve. Consegue se lembrar exatamente onde estava? O que estava fazendo? Muitas pessoas relatam que seus déjà vus mais intensos ocorrem em momentos aparentemente banais, não em grandes eventos marcantes, mas em pequenas cenas do cotidiano. Por quê? Uma possibilidade é que esses momentos comuns sejam mais propensos a se repetir quase identicamente em diferentes ciclos de vida, criando sobreposições perfeitas entre o ciclo atual e os anteriores. Um aspecto raramente discutido do déjà vu é sua distribuição ao longo da vida. A frequência desses episódios tende a aumentar na adolescência, atingir o pico entre 15 e 25 anos, e depois diminuir gradualmente com a idade. Curiosamente, esse padrão coincide com o desenvolvimento e posterior declínio da plasticidade do hipocampo, a capacidade dessa região cerebral de formar novas conexões e reorganizar memórias. Seria o cérebro jovem mais capaz de acessar memórias de ciclos anteriores, antes que as estruturas rígidas da idade adulta bloqueiem esse acesso. Na cultura pop, filmes como O Feitiço do Tempo e O Segredo do Vale exploraram a ideia de viver o mesmo período repetidamente. Esses conceitos ressoam profundamente conosco, não apenas por serem intrigantes, mas porque talvez toquem em uma verdade intuitiva que reconhecemos em algum nível. Como escreveu o romancista Milan Kundera, a vida humana acontece apenas uma vez, e por isso nunca poderemos determinar quais de nossas decisões foram boas e quais foram ruins. Vivemos tudo pela primeira vez e sem preparação. Mas e se Kundera estiver errado? E se na verdade estamos constantemente revivendo nossas vidas com apenas variações sutis a cada ciclo? Agora, vamos à pergunta realmente instigante. Se o déjà vu for, de fato, uma memória legítima de um ciclo anterior, por que não temos acesso consciente a todo o resto? Por que apenas fragmentos, flashes momentâneos? Uma hipótese é que nosso cérebro está protegido de lembrar vidas anteriores. Talvez porque seria impossível funcionar carregando o peso de inúmeras existências. Mas em certos momentos, quando as condições são exatamente certas, pequenas fissuras aparecem nessa barreira, permitindo que memórias de outros ciclos vazem brevemente para nossa consciência. Se aceitarmos, mesmo que como uma possibilidade teórica, que podemos estar vivendo em um ciclo infinito, as implicações são profundas e transformadoras. Não estamos falando apenas de curiosidade científica ou discussão filosófica. Estamos falando de algo que poderia mudar fundamentalmente como você encara cada momento da sua vida, cada decisão, cada relacionamento. A primeira e talvez mais impactante implicação é a questão do livre-arbítrio e do determinismo. Se estamos em um ciclo, quanto dele é predeterminado e quanto podemos mudar? Será que fazemos as mesmas escolhas a cada ciclo, ou cada volta é uma chance de escolher diferente? Os físicos que estudam sistemas determinísticos caóticos, como o clima ou certos fenômenos quânticos, apontam que mesmo pequenas variações nas condições iniciais podem levar a resultados radicalmente diferentes. Talvez cada ciclo seja uma oportunidade para, com pequenas escolhas diferentes, alterar completamente o curso da nossa existência. Isso nos leva a uma segunda questão. Se você soubesse com certeza que está vivendo em um ciclo, como isso mudaria suas ações agora? O filósofo Søren Kierkegaard falava sobre viver uma vida digna de ser repetida eternamente. É um conceito poderoso. E se cada ação que você toma hoje estiver destinada a ser repetida infinitas vezes, você seria mais gentil? Mais corajoso? Assumiria mais riscos ou seria mais cauteloso? A consciência do ciclo infinito poderia ser tanto um fardo quanto uma libertação, dependendo de como você escolhe encará-la. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam uma mudança profunda em suas prioridades e valores. É como se eu tivesse despertado para o que realmente importa, diz Helena, uma sobrevivente de acidente automobilístico.
De repente, todas aquelas preocupações com status, com aparências, parecem tão insignificantes. Como se eu tivesse lembrado do que eu já sabia, mas tinha esquecido. Esse despertar seria apenas uma reação psicológica ao trauma, ou poderia ser um vislumbre de uma sabedoria acumulada ao longo de ciclos anteriores? Existe também uma perspectiva espiritual nessa teoria. Diversas tradições falam sobre a necessidade de quebrar o ciclo, seja o samsara no budismo ou conceitos similares em outras filosofias. A ideia de que precisamos transcender esse loop infinito através de um salto evolutivo na consciência. Talvez o propósito de cada ciclo seja nos aproximar, mesmo que infinitesimalmente, de uma compreensão mais profunda, de uma consciência mais expandida. Cada déjà vu, cada experiência de quase morte, cada insight inexplicável seria uma pequena rachadura na parede que separa este ciclo dos anteriores. Mas como seria possível quebrar o ciclo se ele existir? Algumas correntes filosóficas sugerem que a chave estaria na consciência plena. Não apenas estar atento ao presente, mas reconhecer profundamente os padrões recorrentes em nossa vida. O que você não traz à consciência vem a você como destino, escreveu Carl Jung. Talvez nossa missão seja identificar esses padrões repetitivos, relacionamentos tóxicos que voltam com rostos diferentes, erros que cometemos de novo e de novo, oportunidades que deixamos passar repetidamente e fazer escolhas verdadeiramente novas. Em termos práticos, isso significa observar atentamente quando você tem a sensação de já estive aqui antes. Em vez de descartar o déjà vu como uma curiosidade neurológica, talvez possamos usá-lo como um sinal de alerta. Atenção! Este é um momento potencialmente significativo no seu ciclo. Uma oportunidade para fazer algo diferente, para desviar do roteiro estabelecido e, quem sabe, alterar o curso da sua espiral infinita. Outro aspecto fascinante é como essa teoria pode transformar nossa relação com o tempo. Se vivemos em ciclos infinitos, o conceito linear de passado, presente e futuro começa a se dissolver. O passado poderia ser tanto o que aconteceu neste ciclo, quanto o que aconteceu em ciclos anteriores. O futuro seria tanto o que está por vir, quanto o que já aconteceu inúmeras vezes. É uma perspectiva vertiginosa, mas também libertadora. Cada momento é simultaneamente único e eterno, novo e antigo, uma primeira vez e uma repetição. E por fim, há a questão da conexão com os outros. Se todos estamos presos nesse ciclo infinito, será que nossos caminhos se cruzam repetidamente? Será que aquela pessoa que você conheceu e sentiu uma conexão instantânea, como se já se conhecessem há muito tempo, foi de fato alguém que esteve com você em ciclos anteriores? E se os laços que formamos, as promessas que fazemos, as mágoas que causamos, tudo isso deixar marcas que transcendem um único ciclo de vida? É uma ideia que traz tanto consolo quanto responsabilidade. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, estamos apenas começando a arranhar a superfície de um dos maiores mistérios da existência humana. O déjà vu e as experiências de quase morte podem ser apenas falhas neurológicas, como alguns cientistas sugerem. Ou podem ser pequenas janelas para uma verdade muito maior, que estamos todos presos em um ciclo infinito de repetição, vivendo e revivendo nossas vidas com pequenas variações, buscando talvez algum tipo de evolução ou transcendência que ainda não compreendemos completamente. O que mais me fascina nessa teoria não é apenas sua possível verdade científica ou filosófica, mas como ela pode transformar a maneira como vivemos agora, neste ciclo, neste momento. Se cada escolha que fazemos não é apenas para esta vida, mas para todas as nossas vidas futuras, que são, paradoxalmente, também passadas, isso muda tudo. A gentileza que você demonstra hoje, a coragem que você encontra para seguir seus sonhos, o amor que você cultiva, tudo isso ganha um peso e um significado infinitamente maiores. Não estamos apenas vivendo uma vida, estamos criando um padrão para inúmeras vidas. Quero te convidar a observar mais atentamente suas experiências de déjà vu, seus sonhos vívidos com lugares que você nunca visitou, aquelas intuições inexplicáveis que às vezes se provam corretas. Em vez de descartá-los como coincidências ou curiosidades, trate-os como possíveis sinais, mensagens de ciclos anteriores tentando te guiar. Mantenha um diário desses momentos. Procure padrões. Pergunte-se, o que está tentando se comunicar comigo através dessas experiências? Você pode descobrir não apenas algo profundo sobre a natureza da realidade, mas também sobre seu próprio caminho neste ciclo particular.
Se esse vídeo ressoou com você, se você já teve experiências que parecem confirmar essa teoria, ou mesmo se você discorda completamente, quero ouvir sua história. Compartilhe nos comentários com a hashtag #EuTambém se você já teve déjà vus intensos ou experiências de quase morte. Deixe seu like se esse conteúdo expandiu sua mente e clique no sininho para ser notificado quando lançarmos o próximo vídeo da série, onde vamos explorar técnicas práticas para identificar padrões do seu ciclo anterior e, quem sabe, começar a quebrar esse loop infinito. E não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você conhece nesse ciclo, mas suspeita que já conhecia muito antes disso, em outro giro da roda cósmica.